Olá, queridos. Então agora vamos continuar, né, um pouco mais sobre até onde eu cheguei, como eu cheguei até aqui e qual é o objetivo que nós temos. Vamos lá? Muito bem, eu já falei para vocês que eu fui uma pessoa muito doente, que graças a Deus, né, a reforma da saúde está fazendo a diferença na minha vida, porque eu não sou bobo de pensar que em 3 anos eu mudei o que eu fiz de errado em 33 anos, né? As consequências elas são longas, né? Mas pela graça de Deus eu já tenho visto milagres acontecido na minha vida, né? Muito bem, eu também não comentei que eu tenho uma filhinha, né? Hoje, graças a Deus, ela tem 4 anos, está quase fazendo 5 anos. E fazem exatamente 4 anos que, pela graça de Deus, eu não gasto com medicamentos, que eu não vejo a minha filhinha doente, a não ser uma dorzinha de cabeça, uma febrezinha assim, que foram causados até, né, eu até sei o motivo, né, foram causados por concessões que minha esposa fez, né. É normal, né, pode acontecer, vai numa festinha de criança, a criança fica com vontade, a pessoa fica ali incomodado que a criança está agitada, né. Depois nós, com sabedoria, buscando a Deus, nós buscamos solução também para esse tipo de circunstância, eu vou estar compartilhando com vocês. Mas assim, em resumo, fazem 4 anos que minha filha não precisa ir ao médico, fazem 4 anos que minha filha não toma medicamentos, né? E pela graça de Deus eu vou apresentar ela para vocês depois. Ela é uma menina incrível, né? Como todo pai diria, né? Mas a minha é uma bênção do Senhor. Muito bem, amados. Vamos ao que interessa. Eu quero compartilhar com vocês 2 experiências que fizeram muito grande diferença na minha vida. A primeira delas é quando Deus me chamou para esse ministério, eu entendi que eu deveria imitar a Cristo no máximo que eu pudesse, né? Isso é meio que óbvio para um cristão, né? E Cristo visitava os doentes, né? Então, logo você deve procurar saber onde tem doentes e visitar esses doentes, mas claro que não sem antes ter uma preparação, né? E é isso que a gente pretende fazer nesse grupo, né? Preparar vocês aí para estar fazendo a obra de Cristo. Mas muito bem. Então, a minha primeira visita foi um diabético, né? Ele já estava há 90 dias de cama, ele estava cheio de feridas pelo corpo, não conseguia mais comer, porque tudo que ele comia voltava, né? Ele já tinha perdido em grande parte a visão, e da boca dele eu escutei que ele queria morrer, que ele não aguentava mais viver o que ele estava vivendo, né? Ele se via um peso para a família, né? E queria dar fim naquilo. Mas eu apresentei assim a reforma da saúde, né, como uma opção, os 8 remédios da natureza. Expliquei, é claro que um diabético no nível que ele estava, né, a diabetes ela desencadeia várias coisas. Um diabético no nível que ele estava, ele não estava mais crente que era possível fazer alguma coisa e tinha limitações, como por exemplo, não poder fazer exercícios físicos, né? Os diabéticos chegam a um nível em que eles não podem mais fazer exercício físico. Mas eu apresentei de uma forma que foi possível fazer. É claro que o caso dele era radical, então eu precisei ser radical também, né? Eu cortei dele só tudo, né? Eu cortei tudo, absolutamente tudo, né? Apliquei uma água que nós temos ali em Sorocaba com pH de 11, alguma coisa, né? Um pH bem elevado, para dar uma alcalinizada, né, no corpo dele, isso é importante. Passei exercícios que eram exercícios simples, só levantar a perna e abaixar, levantar os braços e abaixar. Isso é uma coisa que qualquer uma pessoa em qualquer circunstância pode fazer, né? A alimentação, somente frutas, verduras, legumes, grãos e cereais, tudo que a mulher dele pudesse fazer com isso. Mas eu ainda pedi para ela ser bem ser nada liberal na questão de cereais, né? Porque você sabe que o carboidrato dentro da gente ele se torna em açúcar, né? E tal. E na verdade esse tratamento dele começa com uma limpeza começou com uma limpeza das bactérias, né? Porque tem gente que não sabe que a diabetes ela também são algumas bactérias alojadas no pâncreas, né? E tal. Então um irmão da igreja, um casal de irmãos da igreja se prontificaram a seus padrinhos, né? Ou seja, devido à condição financeira dessa família,
2 irmãos da igreja patrocinaram, eu também não tinha condição na época, eu estava desempregado. Alguns irmãos da igreja patrocinaram esse tratamento, né? Então deram ali as ervas, deram a água, deram bastante coisa. Depois essa família comprou a água por si mesma e algumas coisas ali foi dado da nossa parte. Muito bem, eu expliquei para eles, passei ali por WhatsApp para a esposa dele. Por algum motivo, eu sei que eles aplicaram, né, o que eu passei para eles, mas por algum motivo, infelizmente, essa pessoa, eles fecharam a porta da casa dele para mim. Quando eu voltava lá para dar um auxílio, né, geralmente era no sábado que eu tinha, que era mais fácil para mim, eu chegava lá e simplesmente não era atendido, né? E quando ligava, eles não respondiam e tal. Então eu preferi respeitar e deixar eles, né, à disposição. Mas eles vendiam um tecido e um dia na casa de uma amiga ela me pediu para levar lá para ela comprar o tecido. Eu levei e chegando lá eles abriram a porta, né? E aí a gente se viu. E eu confesso para vocês que Deus me usou para levar essa mensagem para aquele homem. Mas eu estava conversando com a esposa dele e ele chegou da rua, né? E quando ele chegou, eu confesso que eu não acreditei, né? Eu olhei para ele e ele veio na minha direção, ereto, conversando firmemente. Já tinha ganho ali alguns quilos, né? Já estava falando em trabalhar. Isso mais ou menos 40 dias depois, né? Então eu louvei, engrandeci a Deus e fiquei emocionado e muito grato a Deus por ter participado disso, né? E acho que isso é o mais alto que nós podemos alcançar aqui na Terra, aliviar o sofrimento daqueles que estão sofrendo, levar o conhecimento que glorifica o nome de Deus, sabe? Sem demagogia, sem... Eu acho que isso não existe vida para um cristão se não for baseado nisso. E esse chamado nosso, ele é um chamado muito nobre, ele é um chamado muito especial, ele é um chamado incrível. Eu não tenho palavras, é incomensurável a grandiosidade dessa obra que nós temos que fazer. Porque no meu caso, aconteceu assim, ó, eu estava lendo Daniel capítulo 1 e vi lá que Daniel e seus amigos, quando chegaram na Babilônia, né, vocês conhecem a história, eles se negaram a se contaminar com as comidas do rei, as finas iguarias do rei, e decidiram comer legumes, frutas, né, cereais e água por 10 dias. Né, e passados os 10 dias eles estavam mais inteligentes, bonitos, mais fortes, né, e ali foi aplicado esse alimento para eles por 3 anos, né? E aí, no final dos 3 anos, o rei Nabucodonosor analisou. Por coincidência, nós estamos estudando na lição da escola sabatina agora, né? Mas há 3 anos atrás, quando isso aconteceu, foi bem impactante, né? Eu vi ali o que aconteceu com eles e eu falei, poxa, eu creio na Bíblia, eu creio no poder da Bíblia. E falei, Deus, se o Senhor deixou eles mais bonitos, mais inteligentes e tal, né? Eu quero ficar também, né? Só que mais bonito eu acho que eu não fiquei ainda, né? Mas isso é uma questão de detalhes que a gente vai aprendendo, né? E esse foi um detalhe muito interessante, porque foi assim. Quando se fala em temperança, muitas pessoas são tentadas a pensar que isso é comida, né? E na verdade, a gente sabe que temperança é se abster de tudo que faz mal e com equilíbrio usufruir de todos os 8 remédios da natureza. Não é só comida, né? São 8 remédios, não um, né? E eu apliquei um, né? Eu mudei a minha alimentação. Foi a única coisa que eu mudei, foi a minha alimentação. Eu continuei com a vida que eu tinha, infelizmente sedentária, né? Não praticava nenhum tipo de esporte, nem jogar um futebolzinho, nem fazer caminhada, nem nada disso. Era só troquei a alimentação. Foi interessante que eu pesava 76 quilos e caí para 54 quilos, né? Em menos de 3 meses. Só com a alimentação, né? Inicialmente foi assim. Eu tentei fazer a dieta de Daniel lá, né? Os 10 dias lá, comendo só legumes, frutas, né? E cereais e água por 10 dias. Confesso para vocês que por 2 vezes eu não consegui, mas eu orei e clamei a Deus e implorei, briguei com ele e pedi até que eu consegui da terceira vez, né? Fiz um jejum de, não lembro se foi 2 dias ou 3 dias, tal. Mas eu fiz um jejum, então eu estava morrendo de fome. E aí, morrendo de fome, eu consegui. Porque eu comia umas coisas assim muito ruins, né? Então,
quando eu tentei fazer isso, não conseguia, porque, tipo, para quem come um doce com açúcar, depois vai comer uma fruta, ela não tem doce nenhum, né? Ela não é satisfatória, né? Mas quando você faz o jejum, além de dar uma limpada e aquela fome que te dá depois, te ajuda bastante, né, a fazer isso. Então, quando eu fiz esse jejum, aí foi o pontapé inicial, sabe? Tava morrendo de fome, falei, ah, o que vinha agora eu como. E aí aproveitei, né, comecei ali, passei, depois eu posso fazer um vídeo explicando o que eu comi nesses 10 dias e tal. Mas aí, nesses 10 dias eu apliquei a dieta de Daniel para mim, emagreci algo em torno de uns 8 quilos em 10 dias, sem fazer exercício, sem fazer nada, né? Lembrando que eu era extremista do outro lado, né? Eu comia só costela assada, comia fast food, comia muito doce de padaria. Então eu confesso que eu fui meio radical, não indico, não aconselho ninguém a ser radical que nem eu fui, né? Mas assim, o meu intuito, na verdade, era ser mais inteligente, né? Eu estava ali estudando a Bíblia, estava encontrando com Deus nas madrugadas, estava lendo o Espírito de Profecia até, e aí eu queria ter essa aqueles privilégios de Daniel, né, na minha vida e tal. Então eu resolvi fazer e fiz, e depois que eu fiz isso eu nunca mais consegui comer carne na minha vida, e graças a Deus continuou a comer frutas e legumes antes das outras refeições, né? Tipo, embora eu voltei a comer várias coisas que eu comia, porque a orientação que eu tinha de Deus é um passo dado para não voltar atrás. Ou seja, não faça uma reforma radical na sua vida. Faça uma reforma, né? Tipo assim, você quer parar de comer carne? Quem vai parar de comer carne tem que saber que primeiro tem que parar de comer açúcar. Né? O açúcar, o Espírito de Profecia fala isso no livro Conselho sobre Regime Alimentar, que se você que mais nocivo do que a carne é o açúcar, e aqueles que não comem carne não devem comer açúcar, né? Então, e é um passo dado para não voltar atrás, ou seja, você, sei lá, faz uma quarentena ali, 40 dias, né? De abstinência daquilo, e vê se Deus te libertou daquilo, se não, engata em outra, se dá umas deslizadas, vai ali aos trancos e barrancos fazendo a reforma, substituindo, né, por coisas que sejam agradáveis, porque essa reforma ela não precisa ser chata, não precisa ser um sacrifício, né? Misericórdia quero e não sacrifício. A reforma ela pode ser agradável, sim, né? Como foi a reforma de Daniel, né? Teve coisas que eu comi nessa semana que para sempre se tornou uma refeição, né? Tipo, é tão gostoso, é tão satisfatório, tal, alimenta o corpo, né? E eu sei que faz bem, que acabou ficando para sempre. Então, depois de ter feito essa, esse propósito com Deus, né? Eu fui crescendo. Eu também fiz outros propósitos, né? Coisas assim boba, como por exemplo eu comia chocolate demais, e aí fiz um pacto com Deus de ficar um ano sem comer chocolate. E eu, claro que eu não conseguia, porque eu era um chocolatra, né? Mas aí minha esposa descobriu fazer um chocolate que era inicialmente cacau, abacate e alfarroba, né? Cacau, abacate e alfarroba, um abacate bem madurinho, cacau puro, 100% puro e alfarroba, né? Então já pelo menos tirou já o leite e o coisa, né? O leite e o açúcar, né? Aí depois eu descobri que o cacau tem muita cafeína, né? Que a gente também deve evitar. Daí eu substituí o cacau por alfarroba. Não é a mesma coisa, mas se ficar bem docinho, né? Se você caprichar ali e ficar bem docinho, fica muito gostoso. Minha filha, né? Para ela sem problema. O chocolate dela é esse, né? Alfarroba, abacate e tâmara, né? Tá, e daí depois de feito esse pacto, eu percebi, né, que todas as coisas postas naquele que me fortalece, Deus pode fazer a obra na minha vida, não tem o que Ele não possa tirar de mim. Eu lido com pessoas que elas falam assim, ai, eu não vivo sem o meu, né, e falo o quê, né, o meu arroz, o meu açúcar, o meu isso, o meu aquilo. Não, eu não vivo sem isso. Eu não vivo sem o poder e a glória de Deus na minha vida, né. Eu não vivo longe da presença de Deus, porque na presença de Deus, né, o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Ele não me faltará como Deus. As outras coisas, se faltar, são só coisas, né? Então, só que, claro, como eu disse, Satanás, olha só como ele é inteligente, né? Ele é tão inteligente que ele trabalha assim, ó. Ele sabe que a igreja vai chegar a um ponto que vai fazer a reforma da saúde para ter a mente mais clara. Então, o que ele faz? Ele lança
ali no meio da igreja, extremistas, fanáticos, dissidentes, né, para que quando as pessoas sinceras começam a fazer essa reforma, elas sejam acusadas de serem fanáticos, reformistas e dissidentes. Né? Eu acredito no Espírito Santo como Deus, porque isso é uma verdade bíblica. Né? Eu acredito em todas as 28 doutrinas da Igreja Adventista, como estão no livro Nisto Cremos, livro qual eu li e já fiz pregações em cima das crenças e doutrinas ali relatadas, né? Então, tipo, a minha esposa não fez a reforma da saúde, né? Engraçado que eu emagreci dos 76 aos 54 quilos, ao tempo que ela engordou 25 quilos nesse tempo, né? Mas, assim, eu respeito completamente, eu compro para ela as coisas que ela pede para mim comprar, né? Ela quer, ela gosta, é um direito dela. Existem coisas que ela fez, notou a diferença, ela tem visto meu testemunho diariamente, mas a mim só me cabe respeitá-la, né? E dar o testemunho do que Deus tem feito na minha vida e orar a Deus para que ela permita, na medida do possível, fazer aquilo que Deus tem instruído, né? Eu a educar também a nossa filhinha, e ela tem sim cedido por ter visto, né? A saúde, a resistência da minha filha comparada a outras crianças, né? Agora mesmo nós fomos num outro sítio aqui e todo mundo lá ficou doente, todo mundo, né? As únicas duas pessoas que não ficaram doentes lá foi eu e minha filha. E isso foi um comentário entre eles, né? Foi um testemunho ali. Eu vi eles comentando depois, né? Porque a gente estava junto, né? As pessoas espirravam lá perto da gente, tal. Então o vírus estava lá. Mas eu fazia minha filha beber bastante água, né? O vírus da gripe não pode sobreviver quando seu corpo está devidamente hidratado, né? E as pessoas falam, não, mas eu bebo bastante água. Mas se a pessoa come muita gordura, a gordura cauteriza o corpo de se hidratar adequadamente, né? Então tem esse detalhe. Mas enfim, o que eu queria destacar dessa experiência era só o seguinte, que eu fiz a reforma só da alimentação, não a reforma da saúde, porque a reforma da saúde não é a alimentação, a reforma da saúde é tudo. É fazer exercício físico, é o sol, a água, o ar, é dormir bem, são pensamentos bons, é confiança em Deus, né, acima de tudo. Então a reforma de saúde são 8 remédios, não apenas como muitos pensam sendo a alimentação, né? E eu gostaria assim de ainda compartilhar rapidamente com você mais um detalhe, né? Teve na igreja que eu participava lá no São Bento, em Sorocaba, né? São Bento I, a igreja do São Bento I. Um grande abraço para os irmãos aí da igreja do São Bento I. Houve uma semana de oração, né, com o pastor Saulo, e esse pastor é um pastor muito inteligente, é muito legal quando a gente trabalha em parceria, né, todos os irmãos unidos, todos submissos ali à liderança do pastor. É muito bom isso acontecer, porque aos olhos de todos que vem realmente uma liderança cristã, vem realmente membros comprometidos com a obra, né? E foi isso que aconteceu. Esse Saulo ele fez uma reunião e pediu o auxílio dos irmãos. E eu me comprometi como ministério pessoal. Né? A gente fez uma reunião na nossa igreja, reunião em que tudo que fosse relativo à alimentação, junto a panelas, tudo que fosse distribuição de cesta básica, tudo que fosse relativo à alimentação tinha que passar pelo Ministério da Saúde, porque se tem a ver com alimentação, tem a ver com saúde. Né? E entre outras coisas também, né? Atividades físicas da igreja, outras coisas e tal. E os irmãos concordaram, né? Na verdade foi mais abrangente do que isso. Cada ministério respeitava o outro, né? Tudo que tinha a ver com música, tudo que tinha a ver com ministério pessoal, cada um na sua área. Então nós nos subordinamos à hierarquia de cada ministério, por assim dizer, né? Isso foi uma bênção, e especialmente nessa semana de oração, onde eu me comprometi durante os 6 dias, né? 6 dias da semana de oração a trazer um alimento, né? Então a gente tinha um culto ali das 7h30 às 9 horas e depois a gente subia para fazer ali um lanche, né? E aí eu fiz uns 8 dias, posso passar para vocês como que foi, né? Mas no final da semana eu mostrei para eles, olha, vocês comeram lanche, vocês comeram salgados, vocês comeram doces, vocês comeram sorvete, né? Vocês comeram tudo do bom e do melhor, mas tem um detalhe que eu não falei para vocês. Vocês não comeram açúcar,
vocês não comeram nenhum refinado, né? Vocês não comeram nada industrializado. Me digam, algum dia a comida aqui foi ruim, né? Alguma coisa que eu apresentei aqui para vocês foi ruim e foi unânime, né? Todos falaram que tudo era muito delicioso, saboroso, apresentável, né? A forma como é colocado na mesa conta bastante também. Saudável, né? Acima de tudo. E foi um testemunho enorme, foi impactante, né, para aqueles irmãos assim que tinha aquele preconceito com a reforma da saúde, né, que não teve nada de gordura animal. Foi uma semana 100% vegetariana estrita, foi uma semana 100% sem açúcar, 100% sem cafeína, sem nada, né, que a gente prega, né. Então a gente mostrou para eles que é possível fazer e ainda assim ser bonito, ser gostoso, ser agradável, né. E inclusive dessa semana, né, Deus preparou que uma irmã nossa lá se agradou muito disso e buscou ter mais conhecimento. Eu acredito que Deus chamou ela para me substituir lá, porque eu já não estou mais lá, né? Como eu falei para os irmãos, agora eu estou no Tocantins. Bem, eu gostaria de ter compartilhado isso com vocês, para vocês verem que é gostoso quando você vive a mensagem, né? Ficar só na teoria, na leitura, palestras, treinamentos, sabe? Eu já participei de muitos deles, é muito bom, recomendo, tá? A Igreja de Cristo ela é união, o que ela está faltando é a união. Nós temos que se unir. A gente não fala mal disso, daquilo. Se você não concorda, você pode naturalmente expor a sua opinião de não concordar com isso, com aquilo, mas não é necessário você militar contra isso ou prejudicar aquilo que está sendo feito, né? Porque se uma coisa está sendo feita para Deus de coração, então eu acredito que Deus pode sim usar isso, né? Para a honra e glória do nome dele. Bem, dado tudo isso, eu já excedi bastante, né? Eu queria ter feito um vídeo bem rapidinho, fiz um vídeo bem longo e tal, mas eu acredito que até aqui era necessário eu compartilhar isso com vocês para dar um chão do que a gente vai estar tendo aí pela frente, né? A partir de agora eu pretendo entrar assim mais tecnicamente por etapas, né? Então vamos passando em várias etapas aí do que a gente pode estar aprendendo nesse grupo. Se os irmãos tiverem alguma dica, quiserem falar alguma coisa, não concordarem, né, com alguma coisa que for colocado, ou se pegarem algum erro, lógico que isso é possível acontecer, por favor me manda no privado, né? A gente analisa ali à luz da Bíblia, do Espírito de Profecia, tudo certinho, porque o único intuito aqui, como eu disse desde o começo, né, é honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Amém? Um abraço, queridos.